Antes de começar o vídeo, é válido ressaltar que não se trata de um ataque ou até mesmo críticas à pessoa Guto, e sim aos argumentos apresentados no vídeo sobre Tetsuya. Eu sou muito contra tudo o que ele falou, mas se trata do conteúdo em si, já que não o conheço pessoalmente para poder sequer criticar esse aspecto. Além de que não estou defendendo a escravidão ou atitudes em céu, só defendendo o uso delas na narrativa da obra e também explicando algumas controvérsias em relação ao que o Guto falou, já que no exagero que ele teve no vídeo, até mesmo obras como 12 anos de escravidão seriam proibidas por insensibilidade em tocar em temas mais maduros que aparentemente deveriam ser considerados tabus na visão que ele aparentou ter no vídeo, do mesmo jeito que a Record também teve basicamente. Enfim, bom dia, esse aqui é mais um vídeo do canal Quase Morto, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma resposta ao vídeo do Guto se referindo a Tetsuya, que é um anime muito polêmico desde o ano do lançamento, mas eu vou aproveitar para abordar outros problemas que eu também tenho em relação ao conteúdo do canal dele, mas o foco no geral é realmente o vídeo em si. E lembrando que o vídeo do Guto é argumentativo e analítico, com o Guto afirmando o que fala. Não se trata de algo necessariamente opinativo, por isso, nesse caso, vou apontar o que eu acho certo de acordo com a minha visão, que é o contrário ao que o Guto falou em praticamente todos os 20 segundos de vídeo. E é bem diferente do padrão dele, que geralmente são vídeos de lista, então realmente é algo que ele tentou afirmar ali. E só ressaltando, eu não gosto de Tetsuya e acho a obra terrível, mas nem por isso a gente pode aceitar qualquer crítica que seja feita ao anime, porque algumas podem ser de fato injustas. Para ninguém reclamar e dizer que eu só tirei as frases dele de contexto, eu vou deixar os trechos que se tratam dos principais pontos das opiniões dadas passando aí na tela. Os primeiros 5 minutos do vídeo são dando uma sinopse do anime, algo que eu não acho que seja necessário, pois todo mundo aqui provavelmente ao menos conhece Tetsuya e por isso está vendo esse vídeo, obviamente, que é basicamente mais um anime Sekai. Enfim. Temos um grande trauma para a cabeça, para a história do personagem, que sai dali sem apoio nenhum do reino, todas as pessoas odiando ele, porque afinal de contas, né, ele tentou estuprar alguém. E essa é a maior marca que existe no cerne do Herói do Escudo. O ódio que ele sente por essa mulher, detalhe e ênfase na palavra mulher, e como todas as coisas sempre dão errado pra ele que veio pra esse mundo sem querer. Nesse momento do vídeo, o Guto, ao falar sobre o ódio gerado no personagem do Naofumi, ressalta a palavra mulher porque ele estava iniciando a construção de um argumento posterior contra o personagem que eu vou deixar para debater, obviamente, quando ocorrer. Depois que isso aconteceu, ele pegou, tava andando pelas ruas, sendo menosprezado, encontrou um mercador de escravos e foi lá, decidiu comprar uma garota escravizada. E ele vai usar essa garota pra atacar, né? Já que ele não consegue atacar, já que ele é o herói do escudo, ele vai usar aquela mulher como arma dele. 奴隷は人じゃないんだろう。物を育てるなら盾と変わらない。これはしてやられましたな。 Daqui a pouco a gente volta no ponto de comprar uma criança escravizada, mas vamos aqui à questão do falso estupro. Inicialmente, esse já é um tipo de tema, é um tipo de visão sobre um tema que você não coloca numa obra. Ponto. Principalmente se você for fazer uma obra que não vai entrar diretamente nesses detalhes, se você não vai querer expandir isso de alguma forma, ou na verdade em qualquer obra você não coloca esse ponto de vista sobre uma situação. Porque, primeiro, a gente já tem na nossa realidade um mundo em que existem diversos abusos sexuais por aí e que a voz da mulher sequer é ouvida, a voz da mulher vítima sequer é ouvida, totalmente descredibilizada. As pessoas, a sociedade, principalmente os homens, costumam em massa não ouvir a voz das mulheres nessa situação, o que faz com que a quantidade tristemente gigantesca de mulheres pelo mundo já tenham sofrido abuso e sequer foram consideradas as suas palavras. Guto, mas no mundo já existiu algum caso de acusação falsa de estupro? Já. Inclusive a gente viu recentemente, né, pelo menos ao que tudo indica, na grande mídia, um caso como esse. Mas você precisa trazer isso pra dentro da obra? Você precisa tratar isso como o ponto principal? Enquanto você tá aqui trazendo uma história pra adolescentes, 12, 13, 14, 15 anos, que sequer têm noção do mundo, que estão formando suas opiniões agora, está tratando aqui um protagonista completamente injustiçado, que também foi acusado falsamente de estupro, lá fora, a cada poucos minutos, uma mulher é violentada. E ela, no dia seguinte, as pessoas não vão considerar as suas palavras. Aí os moleques de 12, 20, 30 anos que estão assistindo isso aqui vão falar lá, é que nem aquele caso do desenho. Acreditem, os desenhos ajudam a influenciar pensamento de várias maneiras. Bom, já essa parte aqui possui vários problemas. O primeiro deles é que o Guto fala que a obra não pode
usar falsa acusação de estupro, usando como argumento que isso é insensível perante as pessoas que sofrem da não crença quando realmente sofreram o crime. Bom, é uma ficção, então o autor tem sim direito de usar isso, contanto que seja em prol da narrativa e não defendendo algo obviamente hediondo diretamente. Em Tetsuya, a obra nunca diz que todas as acusações são sempre falsas, apenas usa um caso como gatilho de desenvolvimento do Naofumi, ou seja, não faz sentido problematizar isso já que é feito de maneira imparcial e não apela para um dos lados e injusto com o outro. Segundo, o Guto fala que outra problemática dessa abordagem é a influência negativa que pode ter em relação a como as pessoas tratam o assunto. Não vou negar que algumas pessoas realmente podem ser influenciadas por isso, mas isso é culpa exclusivamente delas. Se a obra não é tendenciosa em levar essa pessoa a ser convencida a isso, não é culpa dela. Inclusive, existem diferentes tipos de poder de influência. Por exemplo, se o Guto chegasse publicamente e falasse que todas as acusações de estupro são erradas, ele seria assim responsável e culpado por isso, pois comunicou diretamente essa opinião, em uma posição de influenciador. Já uma obra é criação de alguém com o intuito de contar uma história, e abordar esse assunto não significa diretamente o defender, muito menos só pelo protagonista proliferar isso. Então não é porque o seu protagonista é, sei lá, machista que a obra é machista. Não, isso não faz sentido. É o mesmo argumento que a Record usou e que eu acho que é unânime que não faz sentido. Então não faz sentido, novamente, o Guto ter apontado isso no vídeo. E eu acho que ele realmente acabou sendo hipócrita, mas isso eu vou explicar posteriormente. Questão aqui complicada, eu falei, não, eu quero entender melhor de como que a gente tem a base dessa história toda. E aí, lá no começo, a primeira vez que eu assisti, eu fui pra light novel. E é muito curioso como o personagem se encaixa em um grande incelzão odiador de mulheres. É fato, não é removível isso da história. Naofumi simplesmente odeia mulheres. E isso vem desde antes da acusação de estupro. Isso, em algumas das vezes, foi retirado do anime, porque simplesmente não caberia colocar todos os nuances de pensamento dele ali dentro, mas não altera em nada a história. Você pode me perguntar, Guto, mas a gente não tem que julgar o anime pelo que ele é e não pelo que é a light novel? Geralmente, mas esse caso é diferente. Porque imagina uma situação em que existe um sujeito que odeia todas as mulheres e mata mulheres porque ele odeia mulheres. Existe um livro sobre isso. Vamos fazer adaptação pro cinema. A gente tira todas as frases dele dizendo que odeia mulheres. E ele continua matando mulheres. Não mudou. Por mais que você tenha omitido coisas de dentro da história, o personagem ainda é o mesmo. E o Naofumi do anime é o mesmo da light novel e da web novel. Quando ele tá lendo sobre o conto dos heróis na biblioteca, tem uma passagem que ele reclama que o autor daquela história não colocou uma garota bonita pra entreter as pessoas que estão lendo, né? Mataria colocar uma garota bonita aqui pra entreter todo mundo? Quer dizer, existe uma princesa nessa história, mas ela é uma completa vadia. O jeito que ela flertava com mais de um herói era simplesmente nojento. Ela devia escolher um dos caras e ficar com ele, não é? Essa é uma passagem exatamente do jeito que está no começo da história. Aqui é um momento em que eu até concordo com o Guto, mas só em partes. Mas antes, é válido ressaltar que ele distorceu o significado de um dos textos da web novel. O destacado pelo Guto, que acontece no início, se trata do Naofumi xingando a personagem de vadia não por ser mulher, mas sim por suas atitudes, tanto que é ressaltado que aparentemente ela traiu os heróis, ficando com vários. Justamente por isso, no início da sentença, o protagonista se questiona se custava colocar uma mulher bonita, já que é um niche como um japonês que preferia uma personagem agradável. E no anime, sim, de fato, dá a entender que ele tá sendo incel porque eles cortam a frase, fica algo muito mais, parece que ele tá xingando só por ser mulher, realmente. Mas o Guto fala sobre isso na novel e condena isso na novel. E não, na novel realmente tem o contexto completo que é diferente. Então não, o Naofumi não foi feito para ser um personagem incel desde o início. Isso acontece após a falsa acusação feita pela Mine. Ele, ao encontrar a Fitalia, a maltrata por relacionar o seu gênero como algo negativo daquele mundo, apenas pelo acontecimento anterior que ele teve em relação a Mine acusar ele falsamente de estupro. Isso sim é uma atitude incel, mas é usado para demonstrar que o protagonista usou uma injustiça sofrida como motivo para fazer atitudes erradas. Então isso não é necessariamente um defeito da história, já que não defende diretamente as atitudes, é apenas um gatilho para um desenvolvimento posterior do personagem que também não é necessariamente positivo. Eu não estou defendendo o Naofumi, estou falando que o autor não defendeu diretamente a escravidão e nem mesmo o uso negativo nas mulheres. Ele só fez isso no personagem do Naofumi para construir posteriormente.
E aí, voltando para a situação da compra da garota escravizada, na Light Novel as coisas são ainda mais tenebrosas, novamente porque teve mais tempo do que o anime. Né? A gente tinha ali uma situação que ele podia comprar um homem meio lagarto e um cara meio coelho. As duas situações eram mais vantajosas porque eles eram mais fortes e tinham um level mais alto do que a Raphtalia. Mas quando ele olhou a garota meio tanuki, eu vou ler para vocês a passagem. Esse era um bom negócio? Não tinha certeza. A garota guaxinim me chamou a atenção. E então percebi, olhando nos seus olhos, como eu me sentia. Sim, essa coisa era uma mulher, do mesmo gênero que aquela outra que me traiu. Eu olhei em seus olhos assustados e imediatamente pensei que queria controlá-la. Eu pensei que poderia simplesmente fingir que eu transformei a Mine numa escrava. Se ela morresse, isso me faria me sentir melhor. 決めた。えこの奴隷にする。 E essa é a passagem da Light Novel, que é um pouco mais suave ainda do que a Web Novel, porque na parte que ele fala essa coisa numa mulher do mesmo gênero que aquela lá, na Web Novel ele fala simplesmente que aquela criatura tinha um gênero similar àquela vadia. Sim, o exato gênero daquela vadia. Eu preciso dar mais detalhes sobre o fato dele simplesmente odiar mulheres desde sempre? E agora a gente entra na parte que fica ainda mais complicado, que é a questão dele ter comprado uma garota escravizada, né? Olha só, o pobrezinho não tinha apoio de ninguém, ele teve que se tornar um dono de escravos. Ele pega a Raphtalia, vai treinar com ela, ela vai poder, né, atacar enquanto ele defende, porque ele é o herói do escudo, ele não consegue atacar. Só que as pessoas escravizadas desse mundo têm uma maldição que faz dor física caso ela minta pro seu dono, caso ela não obedeça seu dono. E no caso da Raphtalia, novamente, era uma garota traumatizada, foi escravizada durante quase a vida inteira. E ela tava ali com muitas doenças, muitos traumas, gritando de noite, não conseguia dormir, etc. E ele simplesmente botou ela pra lutar. E todas as vezes que ela entrava em choque, porque ela é uma criança que tá lutando e ela tem todos os traumas, que eu não preciso mencionar isso todas as vezes, né? Ele gritava com ela pra ativar a maldição de escravo. E aí dava um choque no pescoço dela. Isso aconteceu diversas vezes nos primeiros episódios. 命令だ。拒否すればお前が苦しむだけだぞ。いいか、よく聞け。命令だ。 ご主人様、私戦います。だから見捨てないで。 Agora, continuando o ponto da negatividade do personagem do Naofumi, o Guto criticou a atitude dele em relação a Raphtalia. E sim, de fato é algo completamente desumano, mas como eu já falei antes, a obra não defende isso. O autor mostra vários momentos do Naofumi tratando a Raphtalia mal, justamente para demonstrar que ele tá todo distorcido mentalmente. Em nenhum momento o autor dá um indício de que ele está querendo dizer que aquilo está certo. Não. Tanto que os momentos geralmente têm OSTs tristes justamente porque é algo triste de se ver. E é isso que o autor quer passar. Não necessariamente que é certo, sim, que o personagem está errado. Então chegamos ao fatídico episódio. No episódio que ele é confrontado pelos outros heróis, pelo fato dele estar, né, utilizando pessoas escravizadas. E temos esse diálogo que é simplesmente inacreditável. ラフタリアは俺の奴隷だ。それがどうした？いいか、人は人を隷属させるもんじゃない。何を今さら。そもそもこの国は奴隷制度を禁じていないはずだ。俺たちは勇者だ。勇者が奴隷を使うなんて許されない。それはお前の理屈だろう。俺は違う。それはお前の理屈だろう。俺は違う。 Eu discordo. Parece até uma pessoa, né, que acha que opinião e discordar dessas coisas é simplesmente aceitável. その必要はありません。私は自分から望んでナオフミ様と。 E no final da luta, depois do Naofumi perder injustamente, o pessoal vai zoar da cara dele e vem a Raphtalia mais uma vez brigando com o herói da lança.
この卑怯者！元康様になんてことを！ Falando, meu irmão, se você fosse tão bom quanto você diz aí, você também teria uma escrava. Naofumi me deu comida e me deu remédio. Eu não pedi pra ser libertada. Eu não pedi pra ser libertada. 私がいつ助けてくださいなんて頼みましたか？直文様はいつだって私にできないことはさせませんでした。命令だ。だから見捨てないで。いつだって私にできないことはさせませんでした。 E tem toda uma construção, um episódio quase inteiro, dessa situação de colocar os caras que obviamente são ruins, né, os heróis e o rei, contra o Naofumi, que é o protegido porque ele, né, todo injustiçado. Enquanto os caras que são ruins estão dizendo que escravidão é uma coisa terrível que o protagonista não devia fazer. E o protagonista está respondendo a essa situação, dizendo que não, é isso aí mesmo, porque é porque é. Cara, isso é tão, mas tão criminoso, tão criminoso. Inicialmente, dois pontos principais para toda essa discussão. Primeiro, histórias são sobre mensagens. As pessoas criam histórias desde o início da existência do ser humano para passar mensagens e ideias. Quando as pessoas ouviam trovões no céu durante a chuva, criaram mitos e histórias dos deuses que usavam trovões para justificar aquilo, para passar uma mensagem, para ter uma história, e por aí vai até os dias de hoje. Quando a gente tem um Naruto que não desiste nunca, um Naruto que tá lutando contra as coisas, não é porque o Naruto não desiste nunca. O Naruto não existe, mas a mensagem que o Kishimoto quer passar é que não desista nunca. Qualquer história e qualquer personagem é sobre passar uma mensagem. Até quando a história é sobre não passar mensagem, isso passa uma mensagem sobre o contexto social em que ele foi feito. E aí a gente tem a situação do cara que é pra gente ter empatia, porque ele representa o público médio Isekai. Não que todas as pessoas que assistem Isekai sejam como ele, graças a Deus não são, mas ele é uma história feita para identificação. Por que você acha que o grande gênero Isekai sempre usa a mesma base de protagonistas? Caras otakus reclusos em casa, para ter identificação inicial. E você tá colocando no protagonista que é pra gente se identificar, que é pra gente sentir a dor dele, todas as injustiças que ele passou, porque até agora nada de bom foi feito com ele e todas as coisas terríveis estão brotando nele, justificativas para que ele tenha pessoas escravizadas, para que ele seja dono dessas pessoas. こいつらはそんなに俺を貶めたいのか。どうして俺だけがこんな目に。 Após isso, o Guto novamente cometeu mais de um erro nas colocações, e o primeiro deles é em relação à mensagem da obra. Não é porque o protagonista é alguém que age de forma errada que a obra automaticamente defende essas atitudes. Sim, cada obra quer passar algo para quem consome, mas nesse caso não existem evidências do autor querer mostrar que ter escravos é certo ou ser incel também. Em nenhum momento o Naofumi é colocado como certo. Ele foi levado ao mundo para ser um herói, mas foi totalmente oposto a isso logo nos primeiros episódios, justamente porque as pessoas que queriam ele como herói não eram tão legais. Pode-se dizer que a obra tenta fazer o personagem coitado, isso realmente acontece. Inicialmente o autor faz uma injustiça para criarmos empatia e nos importarmos com o seu segmento na história, para aí dar peso ao vermos sua distorção mental começando em suas atitudes em relação à escravidão com a Raftalia posteriormente. O segundo erro se correlaciona com o anterior, já que o Guto fala que a história do Naofumi é para identificação. E eu até poderia concordar no sentido de que ele era um nicho isolado, que nem boa parte dos japoneses. Esses personagens Isekai geralmente são criados para pessoas realmente terem uma empatia mais fácil. Mas isso justamente apoia mais a intenção do autor, ou da autora no caso, perdão, no vídeo eu me referi ao autor, mas é uma autora aparentemente. Enfim, de criar uma identificação para depois distorcer isso e dar mais impacto a quem está lendo ou vendo, quando o personagem tomar rumos questionáveis. Então é só desenvolvimento padrão de um personagem não moralmente certo. E eu vou além porque esse diálogo é ainda mais bizarro na Light Novel. Temos aqui, diálogo completo. Eu ouvi sobre isso aí, essa garota com você, Raftalia, ela é uma escrava? E daí? O que você tá dizendo com e daí? Você tá se escutando? Sim. E aí começa um texto dele, né, pensando sozinho. O que tem de errado com usar escravos? Não tinha ninguém que fosse lutar comigo por puro desejo, então eu comprei um escravo. A história está justificando pontualmente as necessidades que ele tinha em prol da ação.
que ele tomou. Ah, eu comprei escravo não foi porque eu quis, foi porque eu tava numa situação que eu precisava comprar uma pessoa escravizada e continuar dando choque no pescoço dela enquanto eu era uma criança traumatizada. Porque afinal de contas eu preciso lutar, eu preciso salvar as hordas, então eu preciso fazer isso. Nunca é um peso de responsabilidade e decisão dele. É o mundo que está agindo contra ele, faz com que ele tenha que tomar essas ações que são justificáveis dentro da lógica distorcida da obra por alguma razão. Que papo é esse? Você sabe que existem escravos no nosso mundo também? Se você pensar sobre isso, todos nós somos escravos da sociedade, de toda forma. Da sociedade. Você entende o padrão de personagem, o padrão de história que está sendo contado do garoto que odeia mulheres, que é a vítima da sociedade e que por isso as ações terríveis que ele toma são completamente justificáveis para dentro da obra? E é curioso porque o autor mesmo traz a resposta básica para isso e finge que deu um contraponto, trazendo a lógica ali do nosso mundo. Nós somos pessoas desse mundo em que, obviamente, a escravidão é errada não só eticamente, como legislativamente. Existem leis contra isso, pelo menos atualmente. E aí ele rebate dizendo que naquele mundo não existem as leis. Só que o grande problema é, a ética que esses caras têm que ter não é a ética daquele mundo. É a ética desse mundo. Você é um protagonista que representa um ser humano do nosso mundo indo para um mundo mágico. A ética que você tem que corresponder é a ética do nosso mundo. É a ética que eu, como protagonista indo para um mundo mágico, deveria ter. Não é ética, não. Aqui é de boa ter escravo, então vou comprar todo mundo aqui. Aqui é de boa matar um monte de gente, vou matar todo mundo. Não, você é o bonzinho da história. E a história tá fazendo questão de falar que você é o bonzinho. Depois do final da luta, vem a Raftalia dar aquele discurso falando que o cara devia comprar escravo, já que ele é tão bonzinho, e abraçar o protagonista falando, não, você é incrível, você me salvou, é isso aí mesmo, muito obrigado por tudo, tudo bem, você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, não se preocupa, você tá sendo injustiçado por todo o mal que as pessoas estão te fazendo. 私はこの世界中の誰よりもナオフミ様を知っています。だから世界中がナオフミ様を悪く言っても私は違うって何回でもナオフミ様はいい人なんだって言います。それはずっと誰かに言ってもらいたかった言葉。 E como se isso não fosse suficiente, as coisas ainda pioram. Porque ela tinha removido, né, o selo ali de pessoa escravizada, porque o reino, né, retirou dela. E aí ela, por pura e espontânea vontade, pede para fazer o selo de escravidão mais uma vez. Naofumi obviamente não nega, né? Fica um pouquinho só relutante, mas instalou o dedo, ele foi. E eles refazem o selo e ela volta a ser uma escrava oficialmente. 必要なんかなかったのに。欲しかったんです。ナオフミ様に信じてもらっている証が。 E aí você me pergunta, Guto, mas ela fez por espontânea vontade, qual que é o problema? Ela que decidiu. Deixa eu te contar uma coisa. A Raftalia não existe. Não existe o herói do escudo, não existe o Goku, não existe o Pikachu. Se a pessoa criou, novamente, voltando àquele papo, se a pessoa criou um personagem, ela tem uma mensagem e tem uma intenção. A partir do momento em que você coloca numa história uma pessoa que por espontânea vontade está se submetendo e se tornando uma pessoa escravizada a outra, você está botando ali as suas intenções. Não existe nenhuma justificativa para fazer isso. E depois eles pegaram e criaram uma, que seria, pessoas que têm um selo de escravidão ficam mais fortes. A pessoa que escreveu isso aqui criou essa regra. Não existe essa regra no mundo, não existe essa regra na física, não é uma coisa que existe. Ah não, Guto, tem que manter isso porque ela ficou mais forte. Não! A pessoa criou isso do jeito que ela quis, do jeito que ela bem entendeu, pra passar exatamente o que ela queria. E aí não é suficiente, né? A gente tem a progressão da história com o Naofumi comprando mais pessoas escravizadas e fazendo mais ritual de escravidão. E um ritual, inclusive, com a segunda garota que ele escraviza, que é bem doloroso. Fica ali várias e várias horas com ela sofrendo. 魔物門を施すときは大変でしたね。フィーロンすごい力で抵抗して。 Nesse momento, o Guto fala que a história tenta passar pano ao Naofumi justificando suas ações de acordo com as necessidades. Mas não, quem faz isso é o Naofumi exclusivamente, que fala sobre escravidão ser questão de opinião e todo o resto que é mostrado no vídeo. E como o autor demonstrou vários momentos moralmente errados do personagem, ele é colocado como errado. Então, o que ele falou nesse momento não é o que o autor quer dizer, e sim o que o personagem pensa por ter sido distorcido mentalmente, como foi indicado antes.
Novamente, só faz parte do seu desenvolvimento, não é uma defesa à escravidão como o Guto dá a entender. Novamente, o protagonista não tem obrigação de ser sempre o certo. Ele é só o cara que conduz a nossa visão em relação àquela história. No restante do vídeo, o Guto criticou as escolhas tomadas pelo autor em relação ao fim da questão da escravidão. E eu concordo, o autor, ao fazer Raftalia optar por continuar com o selo, tentou demonstrar que ela não poderia trair a confiança do Onfumi nem se quisesse, que é algo que ele poderia ter na cabeça e que é um trauma dele. Mas, mesmo que o próprio não tenha pedido, existem outras formas de fazer isso, como, por exemplo, usando apenas o laço criado entre ambos, que é um tema importante da obra. Além dele também não precisar fazer isso com os outros personagens, então é realmente algo errado. E a partir daqui eu digo que o real problema de Tate no Yusha, pra mim, não é o autor ou a autora, né? Perdão, novamente eu me acostumei a falar autor, ter defendido temas errados, por isso não foi feito, e sim a sua má escrita. A obra acelera muito os passos para desenvolver o Naofumi, já colocando o conflito do personagem logo no primeiro episódio, que a gente nem sabia como ele era direito pra gente se importar. Por isso, acaba fazendo um uso superficial do tema de estupro, que aí sim é ruim. Não o uso em si, mas como ele foi usado de maneira superficial, basicamente. Além de que, no mesmo momento que mostrou diretamente as opiniões hediondas do Onfumi em relação à escravidão, já acabou com isso em pouco tempo com a Raftalia o purificando, entre aspas. Isso deveria ter acontecido com um tempinho depois, para ter uma percepção melhor do que ele realmente mudou por causa dela, já que no momento só pareceu que ela aceitou ser escrava, quando na verdade não necessariamente acontece, é só um laço que foi criado entre os dois que quebra esse erro que o Naofumi tinha cometido. É isso que realmente acontece. Então tudo que o Guto considerou no vídeo, pra mim não é o verdadeiro problema. Se ele resumisse Tate no Yusha ruim pela escrita ser ruim e usasse até mesmo as cenas que usou no próprio vídeo ainda, ele já teria uma boa justificativa para ir contra a obra. Mas ainda assim seria exagero a tratar como criminosa também. Inclusive, se for mais extremas, nem o próprio acredita no que ele falou, já que o Guto é um grande fã do Araragi de Monogatari, que tem como um dos viés cômicos assediar uma criança, que seria a Hashikuji. Mas nem por isso o Guto condenou toda a obra, mesmo que a própria trate como piada e não vá contra, o que é pior do que só abordar em uma obra. Nem mesmo criticou isso em algum momento, o que não faz sentido se seguir a linha de raciocínio dele sobre a falsa acusação de estupro, porque aparentemente isso não deveria ser abordado. Recentemente eu fiz um tweet falando que eu achava o Guto a pessoa mais prejudicial para a comunidade de anime mangá, e obviamente muitas pessoas questionaram, já que tem tanta gente fazendo conteúdo pior e blá blá blá. E após esse vídeo sobre Tate no Yusha, eu me questiono mais ainda. Quando o Guto realmente fez um bom vídeo? Geralmente citaria um vídeo sobre racismo em One Piece, mas se a gente for parar pra ver, ele apenas narrou de forma literal o que acontece no arco. É fácil perceber a relação do preconceito dos tritões com o racismo na época da escravatura. Ah, mas ele fez vários paralelos históricos. Sim, mas isso também é algo básico que qualquer um que tenha estudado isso na Semana da Consciência Negra também consegue fazer. Então, ele não tem mérito naquele vídeo, ele só falou o óbvio, então, tipo, ele não adicionou temas necessariamente relevantes de maneira boa, ele só fez o literal. O ponto aqui é que o Guto, nem mesmo nos vídeos diferentes que seriam esses, adicionava algo de verdade para a comunidade. Ele realmente pode investir em edição e afins, mas o que ele traz dificilmente é diferente e qualitativo no sentido dele como criador. Se a gente for pegar o conteúdo em si, é majoritariamente pior porque ele só faz listas genéricas que nem mesmo em questão de opinião são bem formadas, já que ele dificilmente justifica muito elas. Óbvio que, por não ser uma análise proposta a argumentar, não é obrigado a existir uma super justificativa do que se fala, mas é o mínimo fazer o mínimo. Ele colocou, por exemplo, em uma tier list recente, o Giorno como um protagonista ruim, sem nem tentar justificar o porquê. Só ridicularizou o objetivo do personagem avulsamente, e mesmo que eu também não ache o personagem bom, só falar, ele não tem desenvolvimento, que é basicamente o que ele fez, não ajuda tanto. Essa falta de justificativa torna mais problemática ainda a influência do Guto em relação às pessoas. Vimos muitas pessoas que odiavam Black Clover por ser clichê, começando a gostar justamente por isso, apenas pelo Guto ter o defendido. Muita gente só é um monte de mínimo que segue a opinião dele como verdade, sempre apenas por gostar dele por carisma, algo do tipo. É claro que o Guto não é culpado pelas pessoas serem facilmente influenciáveis, mas depois de se tornar tão comum ele não ressaltar o quão errado e prejudicial isso é ao menos em uma vez nos vídeos, é irresponsável. Ele realmente não aparenta se importar em ter várias pessoas tratando tudo que ele diz como verdade. Alguns podem dizer que ele deixa claro que é sempre só a opinião dele, mas é apenas para evitar polêmica e não necessariamente vai diretamente contra o efeito manada, muito entre aspas, que ele causa. Então, resumindo, o vídeo sobre Tate no Yusha, ele é uma aula de desinformação, de distorção de contexto, mas não é o único problema no Guto em si como youtuber. Eu sei que existem vários canais questionáveis, como o próprio Intox Anime, mas esses dificilmente são levados a sério. Já o Guto, ele praticamente tem uma super bolha protetora anti-críticas. Então, esses são meus problemas em relação ao Guto como youtuber, mas lembrando, isso é só minha visão sobre o assunto, eu só queria comentar principalmente sobre o vídeo dele, porque realmente poucas pessoas de fato concordaram com ele, e as pessoas que concordaram
foram muito extremistas. Eu fiz um tweet falando sobre isso e muita gente me chamou de racista, defensor de escravidão, incel, só porque eu fui contra o argumento do Guto. Eu nem defendi o que ele ia contra. Tipo, eu não defendi esses crimes. Eu só defendi que a obra não era a favor deles. De fato, ela não é, como eu mostrei nesse vídeo. Então, é isso. Essa é a minha visão sobre o assunto. E é um vídeo até rápido, mas eu queria realmente dar meu parecer sobre isso, digamos assim. Enfim, é isso. Fui.